dica que eu vou passar agora para vocês. Muitos me perguntam, muitos clientes, Ricardo, é melhor contratar pessoa CLT ou contratar PJ ou autônomo? Existem três formas, né? Você pode contratar, fazer uma contratação de um prestador de serviço ou de uma pessoa que vai trabalhar para você. O que acontece? Qual é a diferença entre eles, né? CLT seguem as leis trabalhistas, você tem todos os encargos trabalhistas envolvidos numa contratação de CLT, beleza? PJ já é diferente, contratação de PJ, só existe uma característica importante. Para você contratar um PJ, preferencialmente que ele não esteja todo dia na sua empresa, né? Não haja subordinação, pessoalidade, né? Isso caracteriza um funcionário CLT, então tem que ter um cuidado nesse ponto. Mas algumas funções você pode terceirizar, né? Que é o caso de vendas, parte do seu processo, se você é uma fábrica, uma pequena indústria, né? Você pode terceirizar parte do teu processo, áreas administrativas, né? O RH, contabilidade, enfim, financeiro, hoje em dia você terceiriza. Então, algumas atividades, principalmente na área comercial, né, que era o de praxe, você terceiriza ou você contrata PJ. E o autônomo também você pode contratar como autônomo, né, desde que ele também não esteja dentro da tua empresa lá, para não caracterizar que ele é um funcionário teu. Então, quais são as diferenças? O CLT normalmente implica em vários encargos, né, trabalhistas, que pode gerar, dependendo do tipo de empresa, do regime tributário, isso pode, né, chegar até 40%, 50% do valor do salário do funcionário, se for optante do Simples. Se for uma empresa que não é optante do Simples, isso pode ser elevado, de 70%, 80%. Em algumas empresas que são obrigadas a pagar muitos benefícios para os seus funcionários, pode chegar até 100% o custo com o funcionário na CLT. Algumas funções não tem como escapar, você tem que contratar o CLT, são funções principais, vão estar ali dentro da sua empresa, né? Não tem como uma função na linha de produção, enfim, né? E algumas outras funções internas, não tem como você terceirizar. Mas, a minha opinião, sempre que possível, você procure terceirizar, sempre que possível, procure olhar dentro do teu negócio, quais são as atividades que você pode terceirizar. Por que eu digo isso, né? Se não são funções primordiais para a qualidade do produto ou a essência do teu negócio, né? Você terceiriza. Por quê? Porque quando você terceiriza, você transforma um custo fixo que você tem com o funcionário num custo variável, né? E isso é muito importante, porque o custo variável ele só existe se você teve serviço e teve venda. O custo fixo não, independente de você estar vendendo ou faturando, ele é um custo que você vai ter que pagar ele no final do mês, né? Vai ter que pagar o funcionário. O terceirizado não. Por quê? Porque você fecha um acordo preferencialmente por meta, por venda. No caso de vendedor, eu vou pagar por comissão, né? X% das minhas vendas. Se é uma prestação de serviço terceirizada, conforme vem a demanda, você paga mais ou paga menos conforme a demanda, que isso está atrelado ao faturamento. Então passa a sair de um custo fixo para um custo variável. E na PJ você negocia o valor, é aberto. Mas quanto que eu pago? Você vai negociar, né, como qualquer fornecedor. Então você vai falar quanto que fechar as horas, enfim, tem empresas que fecham por hora, tem empresas que fecham por demanda de trabalho, outros com base nas vendas, enfim, cada área, né, você fecha de uma forma. Mas não necessariamente você tem aí um valor pré-definido. É o mercado que avalia o preço quando você terceiriza um trabalho, né? O mercado já tem o seu preço meio que definido ali sobre aquele tipo de trabalho. Então você já tem aquela referência. Mas o mais importante é você pesar na balança, né? E importante, você não ter os encargos. Hoje o que pesa muito para o empresário é os encargos trabalhistas. Quando você manda embora o funcionário, tem indenizações, fundo de garantia, enfim, toda aquela parte, né, que vocês já conhecem, que pesa muito para o empresário. Então procure sempre pôr na balança quais são as funções dentro da minha empresa que
não tem jeito, eu sou obrigado a contratar CLT. E não tem nada errado, tá? Contratar CLT. Sua empresa pode pagar, tá tudo certo. Faça um caixa, né? Um caixa, faz uma reserva para você ter o dinheiro para mandar embora quando for necessário. Chega um momento que termina o ciclo, né? Tem tempo, cada funcionário às vezes tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, não importa o tempo que aquele funcionário vai ficar com você. Quanto mais tempo, melhor. Mas, quanto mais tempo, a tendência é você ter também uma indenização muito alta para poder pagar para aquele funcionário. Então é importante fazer uma reserva para você cobrir os teus encargos, né, suas indenizações, etc., quando mandar embora, e não tem nada de errado. Mas, preferencialmente, procure contratar, né, terceirizar. Isso é uma boa opção para que você diminua o seu custo fixo, ok? Outra coisa importante também, né, que a gente coloca nesse ponto, mesmo sendo CLT, se você tem condição de estabelecer uma renda variável, né, ligada a uma meta, ligada a enfim, como se fosse uma participação, chama-se PLR, né, a participação dos lucros, você define um plano de participação, é muito interessante, porque aquele funcionário ele vai ficar engajado de buscar o melhor resultado da empresa. E é importante, né, para você que quer aumentar a sua lucratividade, que toda a sua equipe esteja engajada, né, com o mesmo objetivo de aumentar o lucro da sua empresa. Então, procure, né, sempre que possível, ainda que seja um funcionário CLT, deixar o salário fixo, contratual e estabelecer um percentual de uma renda variável que ele vai estar relacionado ao seu faturamento ou à sua lucratividade ou algum outro tipo de meta que você defina para que esse funcionário ganhe mais, enfim, e aí ele vai lutar junto com você, lado a lado, para aumentar a lucratividade do teu negócio. Legal? Se gostou desse vídeo, por favor, compartilhem, né? Procurem dar um like, seguir nós nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, né? Que você vai receber novos vídeos com conteúdo bacana como esse. Um forte abraço, até a próxima.